Senão, porque a esposa sábia, ela constrói um caminho, amém? Não só porque se edifica a casa, constrói um caminho. Porque se uma casa é edificada, você não consegue nem descansar, na verdade. Você não consegue nem dormir. Você tenta dormir e não consegue. E geralmente uma casa, ela pode ter só parede, né? Mas a família, o lar, o comportamento, o agir ali é que transforma as pessoas. E é muito legal, não sei se vocês já pegaram esse conceito, se o pastor conhece esse conceito, de algo se tornar profético. Vamos dizer, essa casa aqui, nós compramos achando que era uma casa para a gente morar, para a gente receber os amigos, tudo mais, e se tornou uma igreja. Então, é um ambiente profético, né? É uma casa que se tornou algo profético, algo para Deus, algo que vai gerar algo muito maior do que nós sonhamos. Nós sonhamos algo, mas os projetos de Deus eram outros. Então, hoje aqui, a gente reúne nesse local aqui pessoas para receber o Evangelho. Já usamos a piscina aqui para batizar várias pessoas. Vai ter batismo dia 28 aqui de novo. 28 de dezembro, nós vamos fazer um batismo surpreendendo a Sandra. O pastor é sempre assim, né? Ele surpreende as pessoas depois. Assim, todo mundo vai ter, vão ter que ajeitar tudo. E a gente vai fazer esse batismo. E eu quero falar justamente sobre isso que se torna profético. Preste atenção aqui. O que pode se tornar profético na sua vida? De repente, o seu filho foi dado por profecia, mas não se torna algo profético. O negócio é tornar algo profético na sua vida. Como assim? Eu podia falar de Moisés, podia falar de José, mas eu quero falar do Rio Jordão. O Rio Jordão, ele é um rio como todo outro rio, certo? Ele banha ali Israel, a Jordânia, a Síria. Ele é muito bom para navegação, está muito poluído, mas naquela época de Jesus era uma grande fonte de água, uma grande fonte, ainda é, né? Fonte que traz água ali para Israel. Mas isso eu estou falando sobre um rio normal. Mas falar sobre um rio profético, e por que ele é profético? Porque ele dá uma tipificação, ele dá uma tipologia do que seria lá na frente. Ele mostra algo na antiga aliança e fala de algo na nova aliança. Não sei se vocês já tinham olhado nessa perspectiva, mas a sua vida, você pode receber uma profecia, mas Deus quer usar você, às vezes, como um José. Se torna algo profético, você está entendendo? Você é marcado como José. De repente, você tem uma marca na sua vida que é um José. De repente, você tem uma marca na sua vida que é o Moisés, é libertar um povo e fazer uma caminhada com o povo. De repente, você nem vai conquistar tanta coisa, mas você vai libertar. Sabe esse pessoal que trabalha em presídios, né, que trabalha com casa de recuperação? Eles têm um agir profético de Moisés na vida dele, é libertar um povo de uma escravidão. E eles vão guiar ele para algum lugar, mas eles não vão ser um Josué, que vai conquistar, que vai colocar eles em lugares para morar, para crescerem. Não, ele vai libertar das drogas, vai libertar de uma situação que eles estavam aprisionados. Quantos estão me entendendo? Esse sentido profético. De repente, o seu casamento foi por profecia, mas pode se tornar um sentido profético na sua vida. Quero que vocês guardem esse conceito para a gente ir trabalhando ele na nossa mente, porque o que eu quero ensinar sobre o Rio Jordão. Primeira parte profética do Rio Jordão é a travessia do Rio Jordão. Ali em Josué capítulo 3, eles vão fazer, né, 15, 16, eles vão fazer a travessia, e ele diz para os sacerdotes irem à frente. E os sacerdotes tinha que ser... o sacerdote hoje já tem grandes responsabilidades. Agora, pensa um líder chegar assim: sacerdotes, vocês vão na frente. Deus me disse que quando vocês pisarem no rio, a água vai se abrir. Quem seria o sacerdote da frente? Será que o pastor Leonardo ia ser o corajoso de estar na frente, lá, o primeiro a botar, porque era a época mais caudalosa do Rio Jordão. Não era quando ele estava sequinho, não, é quando as águas estavam transbordando. E, de repente, aqueles sacerdotes vão lá, o de trás, né, que nem o pessoal fala da Marinha, né, não sei se vocês sabem isso, né, aquele pessoal que vai na primeira fila daquele carro que faz a cabeça de praia, quando abre e eles descem. Quem já assistiu aquele filme Dia D? O Dia D, que é o ataque da Normandia. Soldado Ryan. Quando desce aquilo ali, todo mundo da primeira fila já morre. Que é metralhado, já morre. Ou então uns passam por cima dos outros, já afogam os outros, porque é todo mundo querendo passar. Né? E eles colocam aqueles que estão menos treinados na frente, porque não seriam muito bons na batalha. Porque a Marinha faz isso, ela já sabe. Aí, o que acontece? Isso é o normal, é estatística. Eu não estou falando algo que... não pode, estatisticamente é assim. E o sacerdote, o primeiro, assim, né? Vou pôr o pé aqui. Quando ele botou, o Jordão se abriu. E eles passaram, e eles param no meio do Jordão, o povo de Israel passa, Josué pede para ele pegar 12 pedras,
que representava as tribos de Israel, e colocado o Rio Jordão como um memorial. Aí você fica assim, cara, 12 pedras no meio do Rio Jordão, memorial, para lembrar a velha aliança, bem? Mas era uma tipificação, uma tipologia do que ia acontecer lá na frente. Isso é o que na travessia do Rio Jordão. Então, o Rio Jordão começa a ser marcado por um agir de Deus, um poder de Deus ali na antiga aliança, na velha aliança, amém? Aí, todo mundo ficou com medo daquilo. Imagine, seus inimigos, que vê um povo chegando, já tinha escutado umas histórias lá do Egito, que tinha aberto o Mar Vermelho, que Faraó, que era um grande poderio bélico, né, e econômico da época, destruído pelo poder das águas, pelo agir desse Deus de Israel. Aí Deus pega e coloca isso no Rio Jordão, entrando naquele local com o pessoal. O povo estava apavorado, amém? Quem assistiu a novela da Record aí, levanta a mão, falando da muralha. Pois é, tem certas coisas que não existem lá, mas só que o pessoal estava com medo da invasão. Mas certas coisas não tem, né? Não tem. Eles colocam os personagens que não tem na Bíblia porque tinha que dar liga para certas coisas, né? Aruna, tudo mais. Tem gente que acha que o Josué casou com a Aruna até hoje, né? Então não existe, mas era para dar umas emoções, tudo mais. Mas certas coisas eram verdade, que os povos estavam morrendo de medo de Israel. Abriu o Jordão, ouviu uma coisa lá de trás, tudo bem, mas ouviu uma coisa daqui, perto da gente que entrou. Então o Jordão já começa a ser marcado por isso. Aí depois vem outra, Elias. Elias começa a andar com Eliseu, eles passam por vários lugares, Gilgal, Betel, aí chegam lá justamente no Jordão. Quando eles estão no Jordão, ele diz, se você vê, você recebe porção dobrada, fala para Eliseu. Ele passa, bate, tira o manto dele, bate, o Jordão se abre, mais uma vez o Jordão se abre. O Jordão começa a se tornar profético, irmãos. Não era só uma situação, mas ele está remetendo para algo que iria acontecer também lá na frente, não era só velha aliança. Ele bate no Jordão, o Jordão se abre, ele ultrapassa, aí de repente vem uma carruagem de fogo, vem um redemoinho e levanta Elias no redemoinho, amém? Aí ele deixa o manto dele. Se Eliseu não fosse ousado e corajoso, ele não ia receber a unção. Ele recebe a unção quando ele se torna ousado e corajoso, e pega o manto, o Deus de Elias, porque ele era tão respeitador, e ele era tão discípulo, que ele nem ousa dizer o Deus dele. Ele fala, o Deus de Elias, e pega o manto e bate. Aí depois ele vai entendendo e assumindo o ministério profético, não só o dom, mas o ministério dele profético, e vai se tornando o Deus dele, porque só pode dizer o meu Deus quando você tem intimidade, amém? Você conhece o Deus de outro, ó, o Deus de Paulo a quem você serve, o Deus de Saulo a quem você serve. Né? Até os demônios batem nos filhos de Cefas, porque eles dizem, olha, o Deus de Paulo eu conheço, o Deus de Apolo eu conheço, agora o Deus de você eu não sei quem é. E bate nos caras que queriam expulsar demônio. Então você tem que trazer intimidade para ser o seu Deus, amém? Eliseu bate naquelas águas, abre o Rio Jordão, ele vem. Então, mais algo que eu quero que vocês guardem, certo, Érico? Vai guardando aí, porque algo na sua vida, você tem que entender que Deus vai colocar como um sinal profético, como algo profético. E eu estou dando essa palavra hoje para você entender que certas coisas na sua vida não é só receber uma profecia, mas algo profético vai estar. De repente, aquela casa que você fez lá vai ser algo profético na sua vida, Wilson. Que a gente foi ungir lá, tudo mais, sentar com vocês, conversar, de repente é algo profético, para um novo começo, para algo novo que vai começar, que vai desfrutar coisas novas, que vão vir uma restauração, uma restituição muito grande sobre a vida, entendeu? Eu vejo isso acontecendo lá. Eu paro aqui a ministração para fazer um parêntese e dizer que algo profético acontece, existem profecias, mas se torna uma marca profética de algo que vai acontecer no futuro, amém? A gente tem que ter noção disso, senão Deus trabalha assim. Eu estou provando aqui no Rio Jordão para você entender que Deus trabalha assim. E a terceira coisa que eu vejo de profético no Rio Jordão é a cura de Naamã. Um alto general recebe uma dica, a mulher dele recebe uma dica de uma serva, né, que foi justamente tirada de Israel. Podem tirar você da sua cidade, podem tirar você do seu aconchego, podem tirar você do local onde você habita, vive, tem de repente, um conforto da sua terra natal, mas não podem tirar o Deus que você serve de dentro de você. Amém? E ela chegou ali e ela prova isso. Uma garota, tem gente velho aqui que está deixando o Deus sair de dentro de você. Ei, você tem Deus na sua vida, amém? Não desista, está terminando 2024, seja grato e já agradeça. Profetizamos, oramos, jejuamos 7 dias
durante todo o mês, né? Convido você que ainda não participa disso, jejue 7 dias no mês, ore dentro desses 7 dias, 3 dias, 3 horas da manhã, a gente ora junto, né? Todo mês a gente faz isso. Igreja cresce, a igreja da Coreia cresceu com oração, nós estamos marcando e colocando uma marca na Way Up Church aqui, que temos oração todo mês, lemos a palavra todo dia. Agora, início do ano, de novo, a gente vai colocar a leitura bíblica para todos lerem. A gente não coloca obrigação, mas a gente oferece. E eu seria hipócrita se eu não lesse, se a pastora não lesse. A gente lê, amém? Todo dia a gente acorda e lê. Porque não adianta, líder que fala, mas não cumpre. O líder tem que falar e cumprir. Se as pessoas não cumprem, o problema é delas. Mas que existe um mover profético, uma autoridade, legalidade na igreja de abençoar, existe. Tem uns amigos da Bíblia, que o Rodrigo é o coordenador dos amigos da Bíblia aqui. Todo dia, 6 horas da manhã, aquele cara que não consegue, não tem disciplina, não consegue ler, ele acorda, ele manda o link para você no seu WhatsApp, né? Se você entrar no grupo lá, ele chama você, vamos ler. Se você, sempre eles dizem, agora fulano lê, a pessoa fica com vergonha, não lê. Ele lê. Tem gente que não sabe ler direito, tem gente que é semi-analfabeto, não lê, tem gente que sabe ler, mas fica com vergonha de ler, e ele vai lá e lê. Então ele incentiva você. Aí, durante a semana, se você não apareceu, puxa, cara, você não apareceu naquele dia, na segunda ele liga, vamos aparecer na terça, eu quero ler para você, tudo mais, vamos lá, vale a pena na sua família, né? Então, e está crescendo os amigos da Bíblia, tem as amigas da Bíblia também, né, Jorge? Se você já tem uma disciplina, ok, uma autodisciplina, ok, mas se não, é bom que você é ajudado a ler a Bíblia, e vale a pena você ler a Bíblia diariamente, amém? E esse Naamã nem sabia de nada, mas ele escutou essa garotinha e pegou e disse, não, vou lá. Só que o cara, general, já tem uma pompa, né? Às vezes a gente, pastor, a gente sobe um cargo, a gente às vezes não entende que para ser um grande pastor, não é que você vai mandar mais, mas você vai servir mais, amém? Então você tem que sempre que entender que no reino de Deus é servir, servir. A gente pode estar num lugar que a gente nem toca mais em cadeira, aí Deus nos põe num lugar onde a gente tem que arrumar as cadeiras. Vocês não estavam com a cadeira toda arrumada aí? Não foram os anjos, dou essa pista para vocês, que não foram os anjos que arrumaram, amém? Foram seres humanos que arrumaram, e eles não estão daqui para lá, esses seres humanos, eles estão daqui para cá, amém? Aí, como eu fico orando, no final, alguém arruma para mim, e eu agradeço a todos que pegam e arrumam, a equipe juntinha faz muito mais rápido que um sozinho. E ele chega lá e fica chateadíssimo, porque o quê? Eliseu nem vai falar com ele. Cara, profeta sabe, né? Ele achava que Eliseu ia lá, grande general, maravilhoso general, que bom que você está aqui, vou fazer um rebacheia, né? Não fala nada, só diz assim, diz para esse cara entrar no rio. Um servo dele vai falar com o general, pensa o cara, mas ele já sabia que tinha que quebrar, né, toda a empáfia dele, todo o orgulho dele. Aí ele não, eu tenho rios muito melhores do que esse Rio Jordão lamacento, né, cheio de barro, eu não quero entrar nele. Aí o que acontece? Os servos dele, mas se fosse coisa difícil, entra 7 vezes, dá 7 mergulhos ali, chefe, não tem problema. Aí ele é convencido, vai lá e dá 7 mergulhos, e a lepra dele sai como pele de criança. Deus ele não faz meia boca, não, ele faz assim para arrebentar com tudo, né? Para você ficar assim, meu Deus, não foi só uma pelezinha, não, do cara, foi uma pele que parecia que ele tinha 20 anos de idade, ele já era um general, já era um cara mais velho naquela época de batalha, de ficar no sol, queimando tudo mais. E o que quer mostrar isso? Deus quer mostrar algo para ele e para a gente. Para ele é que o Deus de Israel seria levado para as nações, para que todo aquele que crê nele seria tocado e convertido. É uma tipologia para o futuro, de que ele não ia ficar só em Israel. Que mesmo uma nação que ataca Israel, ele vai lá e cura o cara. Você está entendendo? E ele diz assim, eu posso levar um pouco dessa terra para eu pôr lá na minha cidade, para eu poder orar o Deus de Israel nessa terra, porque a minha terra lá é tudo consagrado. O Deus do meu Senhor, será que eu posso segurar o braço dele, porque eu sou o general dele de guerra, eu tenho que segurar o braço dele para ele adorar o Deus Quemos? Você está entendendo? Onde um cara se converte, pessoal, às vezes a gente está aqui na igreja, você não quer nem saber como ler a Bíblia, não quer nem saber como faz tal coisa, quer continuar a sua vida normal. Um general, irmãos. Um general naquela época mandava muito, não é verdade, pastor? Não é agora que está sendo preso até general, não. Mas naquela época mandava muito. Muito. Era um respeito, depois do rei era o general. Vê o cara que andava com Davi, os valentes dele. Ninguém dava mole para eles. E ele fala assim,
eu posso levar a terra? Eu posso segurar o braço dele? Deus me perdoa de eu ter que segurar o braço dele adorando um outro Deus, mas é minha função. Outro ensinamento tremendo, né? Tem gente que não quer fazer a sua função direito no trabalho, ainda fica lendo a Bíblia e não está trabalhando direito lá. Não, você tem que fazer a sua função direito no trabalho, que você está glorificando a Deus, amém? A gente tem que entender essas coisas. Aí o que vai dizer para o futuro isso, né? Naamã se converteu e decidiu adorar somente a Deus, em 2 Reis 5, 14 e 15. O que vai dizer para o futuro? O que esse Rio Jordão é profético? Por que o Senhor está falando isso? Essas 3 situações, esses 3 momentos, por que o Rio Jordão é tão profético assim? Porque quem foi para o Rio Jordão, irmão? Estava lá o primo dele, batizando o batismo do arrependimento, amém? Eu me arrependo, então vou batizar nas águas. Aí batizava as pessoas. Aí chega o primo dele, com aquele cabelão, roupão que eles andavam lá, tudo mais. Quando ele chega na água, ele diz assim, eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dos teus pés, que isso daí era o que o pior escravo fazia, tirava a sandália do seu senhor, desamarrava e guardava, porque era um serviço muito fácil. Ele disse, eu não sou nem digno de fazer isso. Ele disse, não, mas a gente tem que batizar, eu tenho que batizar, para que se cumpra as Escrituras. E Jesus é batizado por João Batista, o primo dele, filho de Isabel, batizado ali e sai do rio. Quando ele volta do batismo, ele mergulha, olha só, sai, presta atenção aqui, Fabiano, quando ele sai aqui do rio, abrem os céus, vem uma pomba sobre ele, e uma voz do alto diz, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, amém? Pastor, mas o que o senhor quer dizer com tudo isso que o senhor falou aí? Esse evento marcou o início do ministério de Jesus. Por que é profético? Eu quero dizer que coisas proféticas são um sinal de Deus sobre a sua vida. Fique atento com isso, abre os olhos para isso, Roberto, abre os olhos, Júnior Flores, para isso, porque se a gente não toca naquilo ali, não pega aquilo ali e não se achega mais a Deus, a gente perde. De repente o pastor Léo está aqui para entender que certas coisas Deus vai expandir, vai fazer, vai dirimir, vai avançar na vida dele quando ele dizer, puxa, tal coisa, está lembrando coisa lá de trás. E quando acharam que não ia dar certo, eu permaneci firme aqui, e olha como as coisas deram certo. Olha como aconteceu. Porque, de repente, foi algo profético que Deus falou. O Senhor botou o pé, ninguém quis, pessoas até desistiram, saíram de perto do Senhor. Até abandonaram amigos fiéis, já estão até em outros lugares, mas o Senhor continuou lá. E Deus está fazendo na sua vida. E Deus está honrando a sua família, a sua história. Deus está guardando os seus descendentes, que são as nossas flechas na aljava, amém? O quanto nós vamos lançá-las. O Jordão se abriu na velha aliança para dar acesso à terra prometida, não foi verdade? Na nova aliança, o Jordão não se abriu, mas o céu abriu, mostrando que Jesus Cristo era o Filho de Deus, amém? E através de Jesus Cristo nós vamos para Jerusalém celestial. A gente vai para a terra prometida. Era algo profético que Deus estava mostrando. Enquanto o Jordão se abria naquele local para a gente ir para uma terra prometida na terra, ei, aquele que estava no meio do rio Jordão, ele é a pedra angular. Enquanto colocaram 12 pedras para estar ali representando as tribos de Israel, a pedra angular saiu do Jordão. O céu se abre e através dele, que é a porta, nós vamos para Jerusalém celestial. Aquela pedra angular vai dizer, eu sou a pedra de esquina. Todo mundo que está em mim é construído e a sua casa não vai, com uma tempestade, ser desmoronada, porque você está sobre a pedra de esquina, a pedra angular. Pastor, o que é isso de pedra de esquina? Eu sou novo, não sei o que é isso. Irmãos, quando você construiu uma casa na antiguidade, tinha uma pedra que era a pedra angular, uma pedra de esquina, onde ela era o fundamento de tudo, e depois você montava o resto da casa, amém? Porque lá as casas eram de pedra, colocada uma na outra. Aquela pedra angular era o fundamento para toda a casa, e uma boa pedra angular sustentava tudo. Então, Jesus Cristo, ele não é a 12 pedras, porque o Jordão, 12 pedras ali, representava as tribos de Israel. Mas Jesus Cristo é a pedra angular, dizendo, olha, em mim não vai estar só em Israel, vai estar em toda a humanidade. Eu sou a salvação para toda a humanidade, amém? Esse foi o nível profético do Rio Jordão em relação a isso. Através de Jesus temos acesso à terra prometida, a Jerusalém celestial. Elias subiu aos céus e o espírito dele atuaria entre pais e filhos, não é isso falado em Malaquias? Que o coração dos pais estariam para os filhos e dos filhos para os pais. A voz de Deus anuncia o céu, que Jesus é seu Filho amado, em quem o Pai se alegra. Todas as famílias da terra seriam alcançadas pelo Evangelho. Por isso que o espírito de Elias teria que vir, amém? E Jesus Cristo diz que se cumpriu isso em João Batista. Onde é que fala? Elias se levantou contra toda aquela prostituição que estava acontecendo lá. Aquela batalha não foi só uma batalha para
ter água e para ter fertilidade na terra, mas era contra os profetas de Baal, amém? Que traziam muita prostituição naquele local, que destruíam as famílias. Mas onde é que está isso em João Batista? João Batista justamente em Herodes. Ele se posicionou contra o ataque das famílias, porque a filha, a irmã a mulher do irmão dele estava tendo um caso com ele, a Herodias. Então, justamente, ele se posiciona também como o espírito de Elias para acabar com essa loucura de sexualidade, essa loucura que tem a vida na vida de um homem, de uma mulher aqui, matar todo o cachorro louco, amém? Na vida das pessoas que não conseguem se controlar, que vivem nas impurezas. A gente tem que ler Tessalonicenses, amém? A gente tem que ler Timóteo, que fala que voltar às paixões da juventude, né? As loucuras da juventude, né? A gente tem que se livrar disso, porque isso acaba com a nossa família, acaba com a nossa vida. E isso, para isso é que veio o espírito de Elias, amém? O Jordão curou a lepra de Naamã depois de 7 mergulhos. Deus mostra que o poder dele ia sair somente de Israel e chegaria aos gentios, seria dos Jordãos para os gentios. Jesus começa o ministério dele após o Jordão e a lepra afastava as pessoas da comunidade, não é verdade? A lepra, entre aspas, o pecado, afasta você de Deus. Amém? O leproso era considerado aquele que, tanto que Miriam, quando se levanta murmurando contra Moisés, ela fica leprosa. Aí Deus cura ela, mas diz assim, só por causa da empáfia dela, ela vai ficar 7 dias fora do arraial. Ela já está curada, mas não tem que ficar 7 dias? Até checar mesmo se foi curada, ela vai ficar 7 dias fora. Então a gente tem que entender que Deus permite certas coisas na nossa vida para nos quebrar, porque sem quebrar não acontece aquilo que o pastor Léo falou aqui. A gente não é transformado, não é construído. Se você acha que do jeito que você está perfeito, está tudo errado, irmão. Eu sei que tem muita gente, vou falar de novo aqui, que fala que eu sou sanguíneo, eu sou colérico. Não, você tem que ser convertido, irmão. Eu sei que teve gente que já ganhou muito dinheiro nas igrejas com isso. E ganha muito dinheiro, e tem pastores que põem direto isso. Mas eu acredito que o seu comportamento não pode ser mais do que Jesus é na sua vida. Jesus quebra todo colérico, quebra todo sanguíneo, quebra todo fleumático. Tem que quebrar, irmão, tem que mudar. Não, porque, olha, a psicologia... Cara, mas eu conheço a cristologia. Eu sei o que Cristo mudou na minha vida, eu sei quem eu era, o tenente que eu era na Força Aérea, que caminhava, que falava os palavrões, que falava as coisas. Pastor, ainda não consigo isso, não cheguei nesse nível. Não, isso não depende de você. Só depende de você se render. Não é você querer, é você só se prostrar. Quanto mais você quer, você se prostra. Não é que você lute com as suas forças, é só você se render. Eu me rendi a ele, tem que se render, Tiago, senão a gente não é transformado, amém? E Naamã se rendeu, era um general, mas ele decidiu se render a um cara que disse, o servo dele, para ele ir lá tomar banho na água. A lepra afastava pessoas dos outros, como o pecado afasta de Deus. A própria cura da humanidade estava saindo do Jordão. Jesus Cristo. O cara vai lá e dá 7 vezes. O que é 7 vezes? O número divino, amém? Divindade, o 7 é divindade, amém? O que acontece? Dizendo que ali, um dia, um cara que veio do céu ia mergulhar no batismo e ia sair dali. 7 mergulhos de Naamã no Jordão. Você fica assim, fica meio solto, né? Então vamos ver, eu ficava, Deus, me dá revelação, por que isso? Porque um dia a terra inteira será alcançada pelo meu poder. E Deus falou no meu coração, onde aquele general mergulhou e saiu, o general dos generais mergulhará e levará cura para toda a humanidade caída. Procura isso em algum livro aí, ver se você acha. Isso daí é revelação do alto, irmão. Revelação do alto que fala com você, que fala com a sua vida, que fala com a sua casa, que fala com os seus filhos. Como é que eu não vou querer esse homem? Eu não vou querer esse homem que cura, que sai curando todo mundo. Não pergunta se você era drogado, se você era prostituta. Ele não pergunta. Jesus vem para te dar vida, e vida abundante. É se render a Ele. Pastor, por que o senhor para de beber? Por que o senhor para de fazer tal coisa? Por que o senhor para... Não é ninguém que me obrigou, não, irmãos. Ninguém. Eu decidi me render. Porque a pior coisa é você ser obrigado por alguém. Mas um dia, você tem que cair a ficha. Eu tenho que ser exemplo para o meu filho. Eu sei que ele tem que ter um encontro pessoal com Jesus, senão meu exemplo não vai bastar.
Mas, como eu já disse uma vez aqui, as estatísticas, até falei para a Mabel, americanas dizem, e mundiais dizem que quando você ensina o seu filho de tal idade até a idade, com uma escola dominical, e dá principalmente exemplo em casa. Irmãos, eu fiz muito curso, eu sou um homem de cursos, eu tenho milhares de diplomas e certificados, mas não existe coisa melhor do que o discipulado. O andar junto, o sentar junto para tomar o café, almoçar junto, ligar. Todo mundo que me liga eu respondo, não respondo aqui? Se você falar, vamos a tal lugar, vamos fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Mas só me dói no coração algo, é não haver constância sua. Só gera intimidade com constância. Eu não me casaria com a Sandra se eu não tivesse constância com ela, irmão. A gente não se torna amigo se a gente não tiver constância, intimidade. Deus não vai se tornar nosso amigo se a gente não tiver constância e intimidade com Ele. Lógico que no início a gente vai fazer coisas erradas, Deus vai dizer, ixi, ainda não aprendeu. Mas vai lá, Espírito Santo, vai convencendo, vai mostrando para ele que a gente transforma. Toda vez que ele dá um espaço, a gente ocupa ele. Porque nosso corpo está ocupado, às vezes, por coisas que a gente viveu, nossa mente. Toda vez que você passa uma situação e você recorre a ele, o Espírito Santo começa a ocupar esse espaço. E aquilo lá que te ocupava com uma coisa ruim vai saindo de você. Eu não aceito isso. Eu não recebo isso. Eu rejeito isso. Aí aquilo lá está por causa de um abuso, por causa de uma situação que você passou, uma mágoa, uma chateação, um aprendizado sobre a sua vida. Não dá, não, pastor, não vai dar certo, não vai. Aí quando você está numa oração, se rende a Ele, o Espírito Santo vem, traz aquela calma e diz, vai dar certo, confia em mim. Aí saiu aquela dor e começou a encher do Espírito Santo. Aí você começa, eu quero isso. É Jesus dizendo, tinha um cara leproso, general, afastado, conquistador, mas dentro dele estava leproso. Ninguém podia ver. Aí vem Jesus, em que não tinha pecado nenhum, e todos diziam que ele era um leproso, e batiam nele, e espancavam ele, e ele recebeu tudo isso sem pecado nenhum, para salvar a humanidade. Ele saiu daquele Jordão, sendo a pedra angular, ele saiu daquele Jordão, não abrindo o Rio Jordão, mas abrindo os céus. Ele saiu daquele Jordão, não sendo um leproso, mas sendo um homem sem pecado, para levar a cura para toda a humanidade. Amém? Em Jesus somos curados de toda enfermidade física e emocional. Eu vou orar nessa noite, eu quero que você depois vai colocar a mão no seu coração quando eu pedir, para você ser curado de toda enfermidade física e emocional pelo poder do nome de Jesus. Amém? Pelo agir do Espírito Santo na sua vida. Se você quiser pensar em alguém, não quero pensar não só em mim, mas também no meu filho, que não esteja aqui, que isso seja um ponto de contato para chegar na sua casa, amém? Às vezes você é um exemplo escorreito da presença de Deus, mas o seu filho não está lá, está meio barro e meio tijolo, precisa centrar mais, precisa estar mais na presença de Deus, então pense nele quando for orar, amém? Para ele ser visitado. Nós somos limpos e perdoados de todo o pecado que nos separava de Deus. Limpos e perdoados, amém? Você não é só perdoado, você é limpo. Você não é só limpo, você é perdoado, amém? Tudo o que estava na sua vida é limpo e perdoado quando você encontra com Jesus. Quando estamos com Jesus, os céus se abrem e temos acesso às bênçãos de Deus. Você para de ser criatura e é chamado de filho. O filho tem acesso à herança. A herança são as bênçãos nas regiões celestiais, amém? Agora é mais no porvir do que aqui. Que vai ter aqui também, vai ter, mas é mais no porvir, porque é incomparável. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que amam a Ele. Isso vai ser lá, isso vai o que nós vamos ser. Então vamos estar atentos, irmãos, para que algo profético que aconteça na nossa vida, a gente guarde aquilo. A gente deixa aquilo que marcou, de repente algo marcou a sua infância, algo marcou a infância da Sandra, que até hoje ela lembra daquilo e foi profético porque ela seria hoje. A gente não pode deixar isso para trás. Às vezes a gente nem era crente, presta atenção nisso. Depois o pastor Léo desfaz se foi heresia, né? Às vezes a gente nem era crente, mas não depende do nosso estado. Depende de quem ele é. De repente ele deu um sinal para a gente de que alguma vez na nossa vida a gente ia converter. Pastor, como é que o senhor fala isso? A menina que eu já falei aqui, que tinha 18 anos, me deu uma Bíblia. Eu queria pegar a menina, ela me deu uma Bíblia, irmão. Eu guardei aquela Bíblia. Nem li aquela Bíblia. Quando eu comecei a escutar mais de Deus e Deus começou a ser mais maleável, eu comecei a deixar meu coração mais maleável para Deus falar, eu fui lá e peguei aquela Bíblia. Foi algo profético na minha vida. Aquela moça não me deixou dar um beijinho nela. Me deu aquela Bíblia. Disse, vou orar por você.
Aí eu, claro, ora todo, tudo mais. Deixa eu nem tocar, nem um selinho, mas foi algo profético. Sério, eu tô aqui abrindo meu coração para vocês, mas foi algo profético na minha vida. Cara, a menina começou a orar. Nunca ninguém tinha falado isso para mim. Eu de família católica, irmãos, nunca ninguém tinha falado isso para mim. E ela começou a orar, Mabel. E eu vi que foi algo profético. Eu vi alguém que era correto, uma menina bonita que não deixou tocar nela. Eu disse, não, eu vou orar por você. Amém? Em nome de Jesus, seja guardado todo ciúme, livre de todo mal, em nome de Jesus. Isso há mais de 30 e poucos anos atrás. Em nome de Jesus. Amém? Presta atenção. Então, por que você está, pastor, por que o senhor está falando? De repente aconteceu algo na sua vida, Edson, Amanda, de repente aconteceu algo na sua vida, pastora Viviane, lá atrás, que se tornou algo profético, hoje você está lembrando, cara, eu não recebi isso aqui. De repente eu não recebi essa Bíblia de alguém, esse livro de alguém. Quando eu li esse livro, transformou a minha vida. Outra coisa que eu considerei algo profético, que começou a acontecer muito tempo depois, eu recebi uma fita videocassete. Eu sei que tem pessoas que nem sabem o que é isso. Né? Eu colocava esse videocassete ali para escutar, Fabiana. Aí começava aquele homem todo de coisa branca, assim, o Benny Hinn. Agora, the power of the God! Eu caia no sofá de casa. Sozinho, irmão. Eu não podia nem dizer que eu estava impressionado com as coisas acontecendo. Eu estava sozinho lá. The power of the God! Eu caía, acordava, já estava chuviscando. Aí eu acordava de novo. Caramba, o que foi que aconteceu? Aí botava a fita de novo. Rewind. Jesus, amazing grace. Lá o cara no piano. Now, the healing is here. Oh, I feel your presence. E eu lá. Começava a balançar lá para tudo quanto é lá. Now, receive the power of the Holy Spirit. Puf, pá, caia de novo. Ficava caído no chão lá, irmão. Acordava chuviscando de novo. Cara, aquilo foi profético na minha vida. Foi. Irmãos, aí eu comecei a buscar mais a Deus, comecei a ir para os lugares. Aí começou um pessoal em casa, fiz célula. Aí estava célula em casa, aí ia 2, 3 pessoas. Aí eu comecei, o poder de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, eu quero tanto nisso, o poder de Deus. Receba o poder de Deus. O cara, puf, no chão. Meu Deus, quebrou a cabeça. Pá, a pessoa deu uma batida no chão. Fiquei olhando assim. Não aconteceu nada. E o cara foi liberto e depois foi batizar nas águas. Aí eu comecei mais, fazendo aquilo. Foi algo profético, começou a impactar a minha vida. E começou aí, eu ia nas casas de recuperação, ia nos locais que Deus mandava para os lugares. Até a Sandra lembrou que eu ia para os hospitais no domingo orar. Eu dizia, o poder da cura está aqui, lá na enfermaria, o poder da cura. Os caras olhando assim, o poder da cura está aqui, Deus, em nome de Jesus. Aí eu levava lá, não, esse daqui está encomendado para a morte, já o cara tem 80 e poucos anos, Roberto. Aí o poder da cura. Aí o cara estava lendo a revista Playboy aqui do lado. Eu disse, sai com essa Playboy daqui do lado, rapaz, vou orar pelo teu avô. Aí ele, tira esse pecado daqui, rapaz, que eu vou orar pelo teu... O avô dele lá infartou. A mulher, ele infartou, tudo isso. Eu creio em Deus também. Levante agora, você está curado. Você vai sair daqui andando. Cheguei lá no outro dia, estava vazio o leito dele. Eu disse, o velho morreu. Olha só a minha incredulidade. Caramba, o velho morreu. Eu cheguei, cadê ele? Não, depois que você orou, ele começou a querer jantar, jantou, tudo mais. No outro dia de manhã recebeu o alta, que os caras falaram, não sei o que aconteceu, ele está curado. Irmãos, aquilo foi profético. Aquela fita cassete foi algo profético na minha vida. Começa a lembrar o que foi algo profético. Eu sei que a Sandra deve estar lembrando, o pastor deve estar lembrando, vocês devem estar lembrando. Você conheceu ele também naquela mesma época também? Cadê a fita? Essa fita? Pois é, nem sei onde está mais essa fita. Porque a gente, era aquela fita cassete, a gente tentava mudar, né?
Do Benny Hinn pregando, falando as coisas, ele entrando assim. E eu nem sabia quem era ele. Aí depois, olha só como foi profético. Já falei isso aqui, eu comecei a orar, Whindersson. Eu quero encontrar esse cara, eu quero encontrar esse cara. Né? Aí ele foi lá para. Aí eu fui ver toda a equipe dele, trazer dos Estados Unidos, era R$1 milhão, não sei mais ou menos. Eu disse, cara, é muita gente, passagem, hotel, não sei o quê. Por isso que o pessoal trazia em vários lugares, porque é muito caro trazer 20 pessoas, 30 pessoas, ele trazia uma galera de oração, né? Que não é assim que acontece somente. Ele trazia uma galera de oração que chegava tipo uma semana e ficava orando. Se fosse no estádio, ficava orando no estádio e tudo mais, você tinha que trazer todo mundo. Né? Não era só assim, vem um cara e o cara receive the power. Não. Tinha toda uma oração antes. Aí ele trazia, aí vinha segurança, porque já fizeram atentado contra ele também. O pessoal, as trevas querem te matar, irmão. Você começa a brilhar muito, as trevas querem te matar, amém? Aí o que aconteceu? Eu fui na Argentina, eu falei já isso aqui, ver ele no estádio, Deus me colocou lá na frente, eu recebi, mais uma vez, só que dessa vez pessoalmente, eu fui com um pessoal da igreja, não tinha nada, não tinha, como é que é? Autorização pastoral, nem nada assim, para poder estar lá na frente, os negócios que tinham dado na noite anterior, só que eu não sabia, eu cheguei nesse dia já. Mas Deus me colocou lá na frente. Deus disse, vai que eu vou te colocar lá na frente. Eu sentei lá na frente, amém? Na 7ª cadeira, ele lá em cima, quando eu fui... Irmãos, eu voei por cima de não sei quantas pessoas lá, pessoas caíram em cima de mim, ninguém se machucava. É impressionante isso, irmão. Eu não estou falando aqui para querer exaltar Benny Hinn, não, é o poder de Deus. Porque eram tocados no poder de Deus. Uma mulher caiu em cima de mim, cadeira, e se você cai assim, sozinho, você se machuca. Todo mundo acordava de boa. E o pessoal curado, de cadeira de roda, você diz, não, era para... Não, pessoal de cadeira de roda. Passou uma pessoa que estava de cadeira de roda do meu lado, subiu lá no palco, a perninha era molinha, a perna engrossou, começou a andar, eu fiquei assim. Gente do meu lado, garoto cego, o garoto tinha o olho esbranquiçado. Aí eu fiquei assim. Aí voltei, eu disse, Senhor, eu quero caminhar nesse poder, nessa unção. Eu quero caminhar, Senhor, meu Deus, isso, o que for preciso, sair da aeronáutica, o que for preciso entregar o que eu tenho, fazer as coisas que eu tenho, mas eu quero andar porque eu quero livrar essas pessoas dessa dor do pecado, do erro, do engano, da enfermidade. Quero caminhar nisso. Aí, Senhor, mas traz esse homem, eu quero ver esse homem orando pela minha cabeça, que ele ainda estava 7 cadeiras distante do local onde ele estava. Aí ele veio aqui, desfez um negócio, ele tinha Rio Grande do Sul e São Paulo, desfez, eu acho, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, e ele veio para cá, para Brasília, num local, e eu tive a oportunidade de receber uma oração dele, ainda... Pastor, por quê? Porque a oração é impartir, como fala no espanhol, impartir, compartilhar da unção, amém? Quando eu vou lá e digo, ô pastor Léo, ora por mim, que eu reconheço ele como homem de Deus, porque não é ninguém, todo mundo que ora na minha cabeça, amém? Que tem uns malucos aí que não dá para orar pela sua cabeça, que ainda vai deixar uns demônios na sua cabeça. Ainda deixa o presente das trevas aí na sua cabeça. Aí eu reconheço, e quando eu estou reconhecendo, toda a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Então, se eu me coloco ali, eu estou me rendendo ao que esse homem vai declarar sobre a minha vida, como Paulo fez com imposição de mãos sobre Timóteo. Amém? Então, quando eu me rendo a isso, eu recebo aquilo. E esse homem foi lá, se eu me jogar na frente dele, estou lá na frente, ele chegou, me chamou lá em cima, ainda chamou lá em cima, ficou orando por mim, depois eu ainda jantei com ele. Eu disse, Deus, o que uma coisa de um desejo lá atrás, e não foi eu orando, foi, sabe, meu coração desejando aquilo. Eu caía, eu levantava e disse, meu Deus, um dia eu tenho que conhecer esse homem. Aí eu ligava, eu ficava assistindo várias vezes, um pedaço da fita. Aí ficava 4, 5 horas. Onde é que tem isso? Onde é que tem isso? Às vezes uns caras como vocês assistir 4, 5 horas um negócio desse, mas esse cara é maluco. Mas a gente entende porque Deus gera intimidade com certas pessoas. Porque a gente tem paixão, a gente tem amor por algo. Porque Deus abre a porta. Às vezes eu não teria recurso para fazer tal coisa. Deus abre a porta porque Ele diz, cara, Ele se dedica tanto a mim. Isso é graça. Eu vou abrir algo para Ele que Ele não teria condições, senão Ele teria que trabalhar todo dia para conseguir isso. Mas eu vou abrir uma porta para Ele, vou deixar Ele conectado com algo que abra uma porta para ter um recurso na mão dEle. E não para o deleite dEle, mas para a honra e glória do meu nome. Vocês estão entendendo? É isso que eu quero passar nessa noite sobre o Rio Jordão. Algo profético tem que marcar a sua vida. O Rio Jordão marcou a história de Israel e marcou a história da humanidade. Eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos cantar a 4ª música daqui a pouco. E eu quero orar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu declaro o teu poder aqui nesta noite.
Se não for o teu Espírito Santo, nada acontece, Senhor. Nada acontece. Espírito Santo, tem liberdade entre nós. Essa casa é tua, essa igreja é tua. Essa Wape Church foi criada, Senhor, para nos levar para o alto. Um caminho para o alto, um caminho para a tua presença, para a honra e glória do teu nome. Senhor, tu sabes que eu creio num local de mover. Sempre eu busquei pela tua intimidade e não pela aparência, não pela pirotecnia, o entretenimento. Não, eu quero a tua presença. Por isso que eu digo que isso é uma igreja de resultado. Tem que ter testemunho de cura, de milagre. Por isso que mulheres aqui que não podiam engravidar, engravidam. Por isso que pessoas que iam operar da coluna são curadas. Por isso que pessoas que não conseguiam vender algo ou entrar em algo, conseguem vender, conseguem ganhar na justiça, conseguem, porque o poder de Deus é manifesto. Senhor, em nome de Jesus, vai agora, Senhor meu Deus, trabalhando no emocional de cada um. Vai curando, Senhor meu Deus, o coração de cada um aqui. Que Ele perdoe as pessoas. Que, Senhor meu Deus, Ele se libere dessa situação na vida dele. Às vezes ele diz que não tem mais nada, ela diz que não está tudo tranquilo, mas quando lembra da situação, quando vê está comentando algo de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, porque foi uma dor muito forte, foi uma situação que machucou muito. Ô Senhor, livra o teu filho disso. Livra a tua filha disso. Livra como tu livraste Naamã da lepra, livra ela dessa situação. Em nome de Jesus.